E o Milan, hein, meus amigos? O que é que a gente pode esperar do Milan para a próxima temporada? O time rossoneiro está se reforçando, anunciou de Valkyrie e parece que vai ter mais novidade ainda nesse mercado para os italianos, hein? No geral, a gente vai falar um pouquinho dessa equipe que é a atual campeã italiana. A gente sabe o tamanho do Milan para o futebol europeu, é um dos gigantes da Europa e do futebol mundial no geral. Teve um momento de crise bem difícil, mas está muito mais próximo de sair dela do que de continuar nela, a gente pode dizer assim. O título italiano do Scudetto, né, ele já traz muito à tona de que o Milan está se reestruturando muito bem. O trabalho do Maldini foi extremamente importante, sendo o diretor de futebol do time, trazendo peças que foram extremamente fundamentais nessa reestruturação, nessa reformulação, e principalmente nesse final que trouxe o título, como o Theo Hernandes, você tem o Tonali, você tem o Brahim Dias, a própria volta do Ibrahimovic, que foi importante no sentido de liderança, o Tomori na zaga. Manhã é um time que já vinha se estruturando e está se reforçando para continuar nessa pegada e, obviamente, o objetivo principal, voltar ao cenário europeu e ser o Milan que a gente estava acostumado a ver na década de entre 2000 e 2010 ali, no geral, sendo aquela potência que a gente estava acostumado a ver. Mas, obviamente, a gente ainda tem um caminho relativamente longo para o Milan conseguir disputar uma Champions, pelo menos de momento. A gente teve uma bela campanha no título italiano, teve um time interessante, com muitas peças jovens, com uma certa experiência agregada que funcionou muito bem também. Só que agora a gente vai ter uma nova gestão, o Milan foi novamente comprado, agora pelo fundo de investimento da Redbird, americanos mais uma vez dominando o Milan, compraram com novamente esse discurso de querer trazer o Milan às glórias que já teve e tal, vai ter muito dinheiro investido ali. A gente já teve o anúncio do Divock Origi, que é o atacante do ex-Liverpool, né, que passou anos nos Reds, foi extremamente importante com gols decisivos. A gente tem o gol contra o Barcelona, a gente teve outras partidas, como o próprio gol na final da Champions do Liverpool campeão em 19 contra o Tottenham. O Origi estava lá, é um cara de uma boa presença de área, uma boa finalização, longe de ser um dos maiores centroavantes do planeta hoje, mas é um cara que pode ser uma peça muito interessante e entregar muita coisa. Só que o Milan não deve parar por aí. A gente tem o Milan fazendo movimentações de mercado interessantes e também cuidando de quem já estava na casa. Por exemplo, a renovação do contrato do Ibrahimovic. A gente teve o Ibra com uma lesão recente, que ele deve ficar parado por 6 a 7 meses, mas o Fabrício Romano anunciou de que o contrato dele foi renovado por mais um ano. Ele vai tentar voltar a jogar ainda depois dessa lesão, dessa recuperação longa dessa lesão. Só que a renovação do Ibra passa muito mais pelo que já foi nessa última temporada. Um cara de uma liderança muito grande dentro do vestiário, um cara que tem uma maneira de gerir aquilo, de aproximar o grupo, que é difícil de você se encontrar, é muita experiência, é um respeito muito grande que os atletas têm por ele. E, cara, ele renova por um ano, 6 vai ficar parado, 6 meses, né? A gente tem metade de um contrato que talvez ele jogue lá pro final, que talvez ele não consiga atuar no nível que ele atuou nos últimos anos, ou até mesmo nas últimas temporadas, muito aquém, por exemplo, do auge dele. É um cara muito mais que essa renovação passa por uma questão de gestão de grupo do que qualquer outra coisa. Mas é importante, não deixa de ser. Ele foi importante nesse título para gerir jogadores jovens, para chamar os caras para o projeto, e ele pode continuar sendo. Só que mais importante do que isso é as movimentações, mais precisamente no mercado. O Origi já chegou e a gente tem duas possíveis chegadas ao Milan que prometem ser muito interessantes. O Hakim Ziyech, jogador do Chelsea, que está insatisfeito no clube, recebe menos tempo do Tuchel em campo do que imaginava ter. É um cara de muita qualidade técnica, um driblador muito preciso, veloz. Acho que a principal característica do Ziyech é aquela batida colocada de perna esquerda. Ele já fez alguns golaços, incluindo em Champions League, assim. E ele estaria disposto a negociar com o Milan. Ele soube do interesse e a informação do Fabrício Romano de que ele quer se juntar ao time rossoneiro. As negociações ainda estão muito iniciais, o Milan ainda deve enviar a proposta oficial, mas o interesse existe e do lado do jogador também, o que facilita, o que poderia influenciar na decisão do Chelsea, que parece também não ter muito interesse nele, já que está negociando ali com o Sterling. Você tem a negociação com o Rafinha, que está emperrada, mas se sair é justamente do lado direito do campo, que é o que o Hakim Ziyech está mais acostumado a jogar. Você tem rumores de Cristiano Ronaldo, Neymar, que são mais difíceis, mas são adições que poderiam existir. Então, no geral,
ficaria mais difícil pro Ziyech, perdão, e ele tem interesse em sair, ou seja, facilita as coisas pro Milan. Seria uma adição muito interessante, é um cara de muita qualidade. Você tem o lado direito ali do campo ocupado pelo Saelemaekers hoje, mas que o Ziyech, obviamente, é mais jogador que ele, pode adicionar experiência, qualidade também, formar um ataque ali com o próprio Origi, o Ziyech no lado esquerdo, o Rafael Leão, ou você pode ter também o Brahim Dias jogando pelo lado esquerdo, o Rafael Leão no centro, o Brahim Dias vendo pelo meio, na esquerda você pode ter outras variações ali com o Rebic. Então é o Milan se organizando e como também busca outra peça para o ataque, que é o De Ketelaere. Eu acho que esse inclusive poderia vir para ser uma grande aposta e quem sabe não tomar até uma vaguinha de titular nesse time. O cara tem 20 anos, mas é uma das grandes promessas do futebol europeu hoje, muita qualidade técnica, é um cara bem alto, joga muito mais pelo centro do ataque do que qualquer outra coisa, mas ele tem conseguido chamar a atenção de gigantes na Europa e não é de hoje. O cara tem 20 anos e já é um grande jogador, tem chamado a atenção até na Champions, ele fez alguns gols na última edição, no Bruges é uma das peças mais importantes do time, e mesmo sendo tão jovem, já chama interesse assim, e a gente tem o Milan, que está em uma negociação que pode ser difícil, a primeira oferta já foi enviada, segundo o Fabrício Romano seria de 20 milhões de euros, porém tem o Leeds, a Inglaterra, que enviou 30 mais bônus, ou seja, para o Bruges faria mais sentido vender para o Leeds, mas a gente pode ter a decisão do De Ketelaere como fundamental nisso. Faria mais sentido ir para a Premier League e disputar ali contra um time que pode muito bem brigar para não cair, como foi na última temporada, mas estando num cenário, numa vitrine muito forte como a Premier, ou seguir para o Milan, que vai jogar Champions, que é um time atual campeão italiano, um time da história que o Milan tem, então é difícil negar um convite desse. Eu, por exemplo, acho que escolheria o Milan sem muita dúvida. A proposta vai ser menor para o time dele, a proposta pode ser menor financeiramente para ele, mas como oportunidade, cara, você passar por e ser parte, né, passar pelo Milan e ser parte de uma possível reformulação, de um possível projeto que a longo prazo traga o Milan de volta às glórias europeias, é um convite absurdo. Resta saber qual vai ser o interesse do De Ketelaere, negociação muito inicial, mas no geral o Milan se movimentando. E a gente tem Origi fechado, Ibrahimovic renovado, Ziyech e De Ketelaere negociando, o Milan está no mercado, o Milan está se consolidando ainda mais esse time que já foi campeão italiano e vai buscar por mais nos próximos anos. No geral, é isso que a gente teve para dizer hoje. Deixa aí o que você acha que o Milan pode fazer, se a curto prazo pode beliscar, quem sabe, uma semifinal de Champions. Já seria coisa pra caramba, hein? Deixa aí o que vocês acham. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, que me ajuda demais. Se inscreve se você está chegando agora e gostou do conteúdo, que ajuda a nossa família a crescer. Valeu, tamo junto, tchau!